Bem, Fábio, falando com vocês, tudo em paz, na luta, perseverando, terceiro ano aí com firmeza, o Enem chegando em janeiro, se Deus quiser, vamos aí assistir essas aulas, né? E nos esforçarmos para que a gente possa, com perseverança, né, com fé, superar esses momentos difíceis. Estamos começando aí com a imagem da nossa escola, né? Para matarmos aí um pouco a saudade, mas nosso interesse com vocês aqui hoje é fazermos uma abordagem que a gente considera importante, tá? Para a sua prova de filosofia e sociologia do Enem, tá certo? O terceiro ano é uma fase importante, né? A gente está terminando agora. Eu sei que há muito prejuízo, sem dúvida alguma, mas não estamos aqui para falarmos dos prejuízos, e sim para tentar, né, tentarmos superar alguns momentos, né, de dificuldade com esses aulões que a gente considera importantes, tá? Para você começar a pensar com mais firmeza na sua prova do Enem, tá? Então, nós queremos, com vocês, destacar alguns temas que são mais cobrados na prova do Enem, tá certo? Nós sabemos que a prova de humanos do Enem é uma prova importante, a prova de redação também fundamental, não é? A prova de redação você pode muito bem utilizar muita argumentação importante da prova de humanas, tá? Filosofia, sociologia, história, você pode pegar muito argumento bom, muito autor bom, muita frase boa, muito pensamento importante, interessante, para você utilizar na sua redação, tá? Não esqueça isso, que isso é muito importante, tá certo? Se você, por exemplo, gosta de um pensador, tá? Tem identificação com um determinado pensamento, com um autor importante, não esqueça de utilizar, claro, se possível, dentro do seu contexto, utilizar aquele autor para a sua redação. Então, veja bem, a prova de sociologia e filosofia, história também, né? Mas filosofia e sociologia são importantíssimos devido à argumentação dos autores, dos pensadores. Então, essas provas são importantes também para a redação, tá? Então, turma, quais são assim os temas mais cobrados no Enem, que têm sido mais cobrados no Enem ao longo do tempo, em filosofia e sociologia? Em primeiro lugar, ética. Ética e filosofia política, tá? Isso é importante, sempre está na prova, é cadeira cativa na prova, tá? Quando falamos em ética, falamos em Aristóteles, tá? Falamos também em Tucídides, né, na Grécia Antiga, principalmente Aristóteles, tá? E também a ética contemporânea. Mas Aristóteles é cadeira cativa quando se trata da questão ética na prova, tá? Conhecimento, teorias do conhecimento, né? O conhecimento teológico, o conhecimento empírico, o conhecimento científico, tá? Quais as diferenças entre eles. Democracia, no item 3. Democracia e cidadania, fundamental. Isso vai permear tanto a prova de filosofia quanto sociologia. Às vezes a abordagem é diferente em filosofia, tá? Mas o conteúdo é essencial, é o mesmo. Democracia e cidadania, origem da democracia na Grécia Antiga, desenvolvimento da democracia, democracia no Brasil, Constituição de 88, tá? A nossa Constituição de 88, que estabelece o Estado democrático de direito, né? O conceito de cidadania,
com relação a ter direitos, o direito a ter direitos, a diferenciação entre direitos civis, políticos, sociais, de última geração, tá? O item 4, a questão do trabalho, a evolução do trabalho desde o surgimento do capitalismo, principalmente a partir do capitalismo industrial no século XVIII na Inglaterra. Novas formas de trabalho começam a se desenvolver. E hoje, né, nós vivemos um momento muito complexo das relações de trabalho no mundo inteiro. O mundo do trabalho está em profunda transformação. Tá? A questão da ideologia, no item 5, o item 6, a cultura e a indústria cultural, tá? A questão de tudo se tornar mercadoria no mundo capitalista, inclusive a cultura, né, que passa a ter a sofrer um processo de mercantilização muito grande, tá? No item 7, os meios de comunicação, tecnologias, novas mídias, qual o papel da mídia no mundo globalizado, isso também é muito colocado em prova, tá? E, por fim, os movimentos sociais, tá? Movimento feminista, movimento sem terra, LGBT, né? Movimento ambiental, vários movimentos que sacodem o mundo, sacodem a sociedade, né? E são responsáveis por pressionar, muitas vezes, o Estado, né? Para que acelere algumas conquistas e responda com mais eficácia às reivindicações desses grupos. Tá? Então, os movimentos sociais são a alma da sociedade, né? Revitalizam a sociedade o tempo todo. Nada está parado, tudo está sempre em movimento. Tá? Então, turma, esses 8 pontos nós consideramos fundamentais, tá? Nas provas do Enem, filosofia e sociologia. E sobre eles, a gente quer comentar hoje com vocês, pelo menos nesse primeiro aulão, nesse primeiro encontro. Faremos outros encontros, tá? Resolveremos muitas questões, tá? Daremos muitas dicas para vocês, tá certo? E a gente considera que resolver questões é algo muito importante. Nesse primeiro momento, a gente vai resolver algumas no final, mas a gente quer dar um passeio panorâmico, né, nesses temas iniciais. Em próximos encontros, a gente vai ampliando os temas e ampliando as questões, ok? Filósofos importantes na área de filosofia antiga: Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente Aristóteles, tá? Medieval: Agostinho e Tomás de Aquino, tá? Agostinho com a patrística, Tomás de Aquino com a escolástica. A patrística, né? Agostinho no século V, tá? Tomás de Aquino lá no século XIII, tá? Agostinho patrística, um doutor da igreja, você tem teologia e filosofia, né? E Tomás de Aquino, a escolástica, que é a ligação entre fé e razão. Na época do Renascimento, você tem Nicolau Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel, com a sua obra O Príncipe, né? Onde ele vai defender, né, a teoria do absolutismo monárquico, né? Muitos consideram Maquiavel como o pai da ciência política moderna, tá? Além daquele início da modernidade, final da Idade Média, tá? Na modernidade, você tem Francis Bacon, René Descartes, né? Spinoza, Baruch Spinoza, né? David Hume, Immanuel Kant. O Kant, vocês sabem, né? Kant é fundamental. O iluminismo já no início do século XIX, final do século XVIII, a última geração dos iluministas, né? E o Descartes, René Descartes, ele vai marcar o início da filosofia moderna, tá? Chamada filosofia da consciência, tá? Então, Descartes é o início da modernidade filosófica,
Tá? E o Kant já é iluminismo tardio, com a sua crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica do juízo. Né? É o homem da crítica da razão, é o Kant. E na contemporaneidade, ou seja, na idade contemporânea, filosoficamente, você tem o Hegel, você tem o Schopenhauer, você tem o Nietzsche e o Sartre. O Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, cai muito em prova, certo? A gente vai abordar isso em outros encontros, tá? Outros aulões, a gente vai colocar questões também sobre esses pensadores. Inicialmente, eu estou te colocando uma visão panorâmica sobre a importância deles e, rapidamente, a ideia. Tá? Você tem, por exemplo, sociólogos importantes, os clássicos, Comte, Durkheim, Weber e Marx. Tá? Comte não é tão caível assim, não é nem, mas é um sociólogo importante. O positivismo, né, nasceu com Comte. Você tem o Durkheim, Émile Durkheim, um francês, né, com seu fato social. Weber, um alemão, Max Weber, com a ação social. Né? E o Karl Marx, também um alemão muito conhecido, muito famoso, né? Que trabalha com o instrumental da luta de classes. Né? É aquele cara que faz uma crítica feroz ao capitalismo, tá? E ele deseja, sim, a derrubada do capitalismo por meio de uma revolução proletária, né, operária, e a implantação de um outro sistema, chamado socialismo, para que se alcance, na visão dele, do Marx, o comunismo, que na visão dele seria a sociedade perfeita. Né? Então, com Durkheim, Weber e Marx, principalmente Durkheim, Weber e Marx. Contratualistas, Hobbes, Rousseau e Locke. Né? Por que contratualistas? Thomas Hobbes, com a sua obra, com a sua ideia do homem ao lobo do homem, com a sua obra Leviatã, né? O Rousseau no contrato social e o Locke com a questão dos princípios da desigualdade social. Tá? Contratualistas, porque, segundo esses pensadores, né, havia um contrato, deveria haver um contrato social entre o indivíduo e o Estado, passando o direito ao Estado de administrar a vida social. Tá? Você tem a escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Habermas. Olha, esse pensador, Habermas, alemão, ainda vivo, é um pensador muito importante em prova do Enem. Adorno e Horkheimer também, né? Mas são do início do século XX. Tá? E o Habermas é um seguidor dessa escola de Frankfurt, que é uma crítica, a chamada sociologia crítica, né? Uma revisão do marxismo e que faz uma crítica, né, à indústria cultural. Tá? Contemporâneos, você tem o Foucault, tá? Michel Foucault, tá? Você tem o Debord, o Bauman, Zygmunt Bauman, que morreu há pouco tempo, tá? Um grande pensador, um grande sociólogo polonês, radicado em Londres, morreu há pouco tempo, morava em Londres. É um pensador que fala ele utiliza a metáfora da liquidez, é o mundo líquido. Né? Ele fala que as nossas relações estão fragmentadas e que não há mais, né? Não há mais compromisso entre as pessoas. Então, ele pega a metáfora da liquidez e fala sobre tudo: mundo líquido, vida líquida, medo líquido, né? Relações líquidas, tá? Modernidade líquida. Esse é o Bauman. O Foucault, né? Michel Foucault, trabalha a questão do poder, do biopoder, né? Do controle dos corpos, da disciplina, né? Do vigiar, do punir. Fala que nós vivemos numa sociedade onde somos vigiados o tempo inteiro, tá? Muitas vezes nem percebemos, tá? Fala, é como se fosse a metáfora do Big Brother, né?
viver numa casa completamente vigiada, tá? Temos o Bourdieu, né? Temos o Lipovetsky e o Chomsky, tá? E brasileiros, temos o Gilberto Freire, que é um sociólogo pernambucano, já falecido, tá? Com a sua obra Casa Grande de Senzala, onde ele analisava aqueles 4 elementos em torno dos quais girava a vida rural colonial. A Casa Grande, a Senzala, a Capela e o engenho de açúcar. Lembra? Brasil Colônia, tá? Então ele trabalha nessa perspectiva, entender o Brasil a partir desses fundamentos. Casa Grande, Senzala, Capela e engenho de açúcar, tá? Sérgio Buarque de Holanda, certo? Que foi pai do Chico Buarque de Holanda, já falecido também, historiador e sociólogo, né? Com a sua metáfora do brasileiro como homem cordial. Temos o Florestan Fernandes, que era marxista, né? Trabalha muito a questão da inserção do negro na sociedade brasileira, após a escravidão. Tá? Caio Prado Júnior também era marxista, tá? Trabalhou muito com a questão da luta de classes no Brasil. E o Darcy Ribeiro, que era um culturalista, antropólogo, né? Que trabalhou muito a questão dos índios, da cultura indígena, na formação do povo brasileiro, tá? Do povo brasileiro. Então, é claro que você não tenha a ideia de que você tem que saber tudo isso para fazer uma boa prova. Não. Isso tem caído ao longo do tempo, tá? Mas se você conhece um pouco de Aristóteles, um pouco, né, de Maquiavel, um pouco desses contemporâneos, Foucault, Bauman, né, você com certeza, Habermas, com certeza você vai vê-los na prova e sabendo a ideia central do autor, você com certeza vai fazer uma boa prova. Não tenha dúvida, tá? Então, por exemplo, turma, com relação à ética e moral, tá? Aristóteles, ele pensava da seguinte maneira, ele defendia que os humanos deveriam ter a ética como uma atitude permanente, tá? Um senso de prática no dia a dia, uma vida honrada, tá? Segundo Aristóteles, a ética é a ciência que estuda a arete. O que seria arete? Ação virtuosa, boa ação, excelência moral na ação. Tá? Estudamos, pesquisamos e pensamos a ética a fim de melhorar nossas vidas, de modo que sua principal preocupação é o bem-estar humano, felicidade, como tal diz respeito a ações. Tá? A virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos. Tá? Então, perceba o seguinte, voltando aqui para você, perceba que, de acordo com Aristóteles, você se torna justo quando você pratica atos de justiça. Portanto, ele liga muito ética à moral, ética à prática, teoria e prática. Né? Se você vive uma vida virtuosa praticando atos de acordo com Aristóteles, se você vive uma vida virtuosa praticando atos de justiça, tá? Procurando ser justo na medida da sua compreensão do que é justiça, tá? E você repete isso constantemente, certo? Então, com certeza, certo? Você estará sendo um indivíduo ético, tá? Então, por exemplo, a relação entre ética e moral, de acordo com Paul Ricoeur é um filósofo francês que é inspirado em Aristóteles. Ele diz o seguinte: a ética é a busca de uma vida boa, com e para o outro no âmbito de instituições justas. Então, assim, perceba que, na visão aristotélica, ética é, na verdade, um comportamento do ser humano ligado às instituições. Se você respeita as instituições, né? Se você caminha junto com as instituições, se você busca uma vida boa com e para o outro no âmbito das instituições, quais são elas? Escola,
família, poderes, os 3 poderes que nós temos, nosso sistema, as leis, tá? As normas, as regras, tá? As instituições, as quais Durkheim tanto falava, tá? Se você, tudo que vocês faz dentro, no contexto do âmbito institucional, respeitando essa ética institucional pública, tá? Você está de acordo com a ética aristotélica. Agora, na visão de Kant, moral já representa uma coisa mais pessoal. A ética é mais institucional e a moral é mais pessoal. A moral diz respeito a um comportamento mais ligado à integridade da pessoa e a ética diz respeito muito mais às instituições, tá? Ao funcionamento institucional. É por isso que se fala tanto hoje em dia em ética na política, ética no poder judiciário. O Supremo faltou com ética. O Congresso não tem ética. Tá? O Poder Executivo não tem ética. Tá? Então, fica muito assim, ética ligada às instituições. Instituições. Moral ligado mais à pessoa, a uma prática individual. Ok? Então, essa seria a diferença básica. Tá? Agora, tipos de conhecimento, como eu coloquei naquele roteiro para vocês, para dar um panorama com vocês. Conhecimento, né? Colocar aqui para vocês melhor essa tabelinha. Ó. Conhecimento filosófico, teológico, empírico, científico, tá? Tudo é conhecimento, mas são diferentes. Né? Tudo são formas de conhecimento, mas são diferentes, diferentes formas. Você sabe que o conhecimento científico, por exemplo, né? Ele tem que ter prova científica, tá? E ele é falível, né? Você tem hipóteses, você pode provar uma hipótese científica, né? Hoje é verdade, mas amanhã ela pode ser derrubada, tá? Você tem uma hipótese, você prova, tá? Mas amanhã novas descobertas podem surgir, novos estudos podem surgir, derrubando aquela ideia original, que já havia sido provada, mas outra mais perfeita ainda veio no lugar. Né? Então, o conhecimento científico ele é falível, ele não é dogmático, ele não é perfeito, puro. Tá? Ele é real, ele é factual, mas ele é falível, tá? E ele é contingente. Você pega o conhecimento empírico de experiências, né? Valorativo, assistemático, verificável, falível, né? Inexato, reflexivo. Né? O conhecimento teológico é o conhecimento acerca de Deus, tá? Seja teologia católica, protestante, islâmica, a teologia sobre qualquer divindade, tá? Ela não é verificável, você não pode verificar na prática. São apenas, né, ideias, muitas vezes ligadas à fé, né? Inspiracional, um conhecimento que inspira, tá? E o conhecimento filosófico, ele é racional, porque ele supera o mito antigo, né? Ele é muito ligado à razão, certo? Valorativo, sistemático, etc, etc. Eu tenho que saber todas essas características? Não, claro que não. É só você entender que no início o conhecimento era muito mais mitológico, lá na Grécia Antiga. Depois veio a filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles vão, né, a trabalhar na perspectiva racional. Né? Então, a filosofia ela surge como uma ciência porque ela é racional, tá? Porque ela vai superar aquele conhecimento do mito, tá? Mitológico inicial, tá certo? E conhecimento teológico, ele é um conhecimento ligado à fé religiosa, tá? Sistematizado dentro de uma fé religiosa. Você pega, por exemplo, a Bíblia, né? Que é uma riqueza cultural e literária também, e para aquele que crê é a palavra de Deus. Né? Então, a Bíblia, por exemplo, você encontra elementos que dão margem à formação de doutrinas.
Então, essas doutrinas que foram formuladas ao longo do tempo, né, significam que teologia, teologia, né, reflexão sobre Deus. Não é um estudo de Deus, porque Deus não pode ser objeto de estudo. Os próprios teólogos assim o afirmam, tá? Mas o conhecimento teológico é uma reflexão sobre a divindade, certo? Então, há diferenças básicas entre esses conhecimentos, ok? Vamos agora a um tema importantíssimo, tá? Sempre presente, sempre, sempre, sempre. Não é de vez em quando, não. É você ir para uma prova sabendo que encontrará isso aqui na prova. Eu acho isso fundamental, Tom. Você vai para uma prova sabendo que aquilo está na prova, tá? Ah, vou fazer minha prova hoje, Sociologia e Filosofia. Com certeza, né, questões sobre democracia e cidadania estarão na tua prova. Lembra? Democracia, tá? Demo, povo, cracia, poder, né? Governo do povo, sistema em que cada cidadão participa do governo, né? Influência do povo no governo de um Estado, cidadania, qualidade de uma pessoa que possui direitos, direitos civis, políticos, sociais e outros, tá? Ah, mas só isso? Não, a gente está só te colocando a etimologia do termo, tá? A palavra democracia tem origem na Grécia Antiga, não é isso? E você sabe que em Atenas, você deve se lembrar que em Atenas, a democracia ela era restrita a alguns cidadãos. Quem era cidadão na Grécia Antiga? Cidadão na Grécia Antiga, ele tinha que ter nascido em Atenas, tá? Tinha que ter nascido em Atenas, ele tinha que participar politicamente das discussões em praça pública, ele tinha que ter tempo disponível para discutir as questões públicas, para participar das votações, participar da argumentação. Tá? Então, quem era o cidadão? O cidadão eram homens, geralmente ricos, né? Ah, e escravo não era cidadão. Tá? Escravo não era cidadão. Estrangeiro não era cidadão. Tá? Escravos, estrangeiros, mulheres não eram cidadãs, né? As mulheres também não, tá certo? Pelo fato de ser mulher mesmo em Atenas, tá certo? Então, assim, turma, a cidadania era muito restrita, tá? Restrita àqueles homens atenienses que participavam da vida pública, que decidiam questões em praça pública, que participavam da política, que tinham tempo para participar, tá? Portanto, escravos não eram cidadãos, mulheres não eram cidadãs, não tinham direito à cidadania, estrangeiros também não, tá? Então, era sim uma democracia restrita. Você sabe que a democracia vai se desenvolver muito, né? E na Grécia Antiga era o governo do povo, né? Nasce assim. Agora, esse povo é muito limitado, acabei de falar, né? E no século XIX, um presidente americano chamado Lincoln, Abraham Lincoln, ele aumentou mais a frasezinha e diz assim, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Tá? Então, democracia é importante. Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra, ele dizia que a democracia, mesmo sendo muito complicada, mesmo não sendo perfeita, cheia de defeitos, ainda é o melhor regime. Né? Porque qual outro regime político? A ditadura. O contrário de democracia é a ditadura. Tá? E é melhor a pior democracia do que a melhor ditadura, melhor que eu falo, entre aspas. Né? Agora, você tem alguns critérios para haver democracia no país. Tá? Vamos lá. Eleições competitivas, livres e limpas,
tanto para o legislativo e para o executivo. Não existe eleição para o judiciário. O judiciário é concurso, né? Um procurador que faz parte do judiciário, ele faz concurso, um juiz faz concurso, né? Os membros do Supremo Tribunal Federal, os juízes, que são 11, eles são indicados pelo presidente da República, mas eles já chegaram no topo da carreira, tá? Então, você não tem eleição para o judiciário, você tem eleições para legislativo e executivo. Direito de voto, que deve ser extensivo à maioria da população adulta, tá? Cidadania abrange o processo de escolha dos candidatos. No Brasil, por exemplo, você com 16 anos, né, você já pode votar se quiser. Voto é facultativo, não é isso? Então, houve um tempo, nós já tivemos 8 constituições, tá? 1824, 1891, 1934, 37, 46, 67, 69, 88. A atual é de 88. Foram 4 outorgadas e 4 promulgadas, tá? E as constituições anteriores, né, por exemplo, até 1934, a mulher não votava, passou a votar em 1934, com Getúlio Vargas. A primeira Constituição do Brasil, a de 1824, o voto só votava quem tinha dinheiro, o voto era censitário, né? Essa Constituição atual é que ela realmente ampliou o direito de voto até mesmo aos analfabetos. Analfabeto não pode ser votado, mas ele pode votar livremente, tá? Terceiro ponto, proteção e garantia das liberdades civis, dos direitos políticos, mediante instituições sólidas, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Tá? Tem que haver imprensa livre. Eu sei que muitas vezes você critica a imprensa, né? Porque ela também denuncia fake news, mas também faz fake news, né? Se equivoca. Mas é melhor uma imprensa, mesmo ela sendo ruim, equivocada, tá? Sem muita qualidade, é melhor uma imprensa livre, uma mídia livre, do que uma imprensa controlada, manipulada pelos governos. Não tenho dúvida, tá? Nenhum governo gosta de imprensa livre, nenhum, seja ele de direita ou de esquerda, porque a imprensa denuncia, investiga, né? Denuncia corrupção, etc, etc. Então é melhor uma imprensa livre. A ditadura não tem imprensa livre, né? Ela é controlada pelo Estado, certo? Controle efetivo das instituições legais e de segurança e repressão. E a liberdade de expressão também ela é fundamental, tá? Agora, a liberdade de expressão, tem que ter cuidado com isso, turma, tá? Liberdade de expressão, ela tem um limite. Por exemplo, você teve, há um tempo atrás, há bem pouco tempo, alguns domingos, algumas manifestações em Brasília, tá? Pessoas pedindo a volta do AI-5. A volta do AI-5, tá? E defendendo a ditadura militar. Tudo bem, aí você diz a liberdade de expressão, mas não pode isso. O limite é esse. Você não pode atentar contra a democracia. O AI-5, para quem conhece, o Ato Institucional número 5, ele foi publicado, ele foi editado no governo Costa e Silva, lá na ditadura militar, no dia 13 de dezembro de 68. Então, em dezembro de 68, foi o AI-5. O AI-5 foi terrível. O AI-5 determinava a suspensão do habeas corpus, tá? O fechamento do Congresso, autorizava a tortura, a cassação, a expulsão, tá? Inquéritos policiais militares foram implantados, foram abertos para investigar qualquer um, tá? Sob a argumentação de que a oposição era comunista, tá? No contexto de Guerra Fria, a gente entende o contexto de Guerra Fria, explica-se a partir desse fato do contexto. Mas o AI-5 era um ato institucional, como todos foram, mas ele foi o pior, o AI-5 foi o pior, tá? Extremamente de caráter fascista ditatorial, e você vê pessoas defendendo a volta do AI-5, é inadmissível. Então, não se trata de liberdade de expressão.
Nesse ponto aí, você não pode defender, né, uma violência contra a democracia, como essa. Certo? Então, há que se ter cuidado nessa questão. Estado democrático de direito. O que é o Estado democrático de direito? A Constituição de 88 no Brasil, que é a nossa Constituição atual, estabelece que o Brasil é, né, um Estado democrático de direito. O que significa isso? Que o poder da lei deve estar acima da lei do poder. Vou repetir. O poder da lei deve estar acima da lei do poder. Ou seja, a lei tem que ser igual para todos. O princípio da igualdade perante a lei. Mas claro que nossa sociedade é muito dividida, né? A divisão e a desigualdade socioeconômica é muito grande. A desigualdade aqui é extrema, nós sabemos disso. E muitas vezes a lei, né, é só para o pobre. Tá? Sim, sem dúvida, a gente vê isso, sem dúvida. Tá? Não sejamos ingênuos, né? Mas eu estou falando que a Constituição estabelece isso, que o poder da lei deve estar acima da lei do poder. Tá? E, portanto, o cumprimento da Constituição é fundamental pelas instituições. Todo brasileiro tem direito à moradia. Né? Ele está além da Constituição, artigo 5º, né? São os direitos sociais. E quais são os direitos sociais? Saúde, educação, né? Habitação, segurança. Quais são os direitos civis, turma? Liberdade de expressão, tá? Direito à propriedade privada, mesmo que ela tem que ter uma função social, né? Direito à propriedade privada, certo? A questão da liberdade de ir e vir é um direito civil. E direito político, associação, manifestação, greve, né? Eu ter direito a me filiar a um partido político, tá? Fundar um partido político, são direitos políticos. Então, eu gostaria muito que você separasse civis, sociais, né, e políticos. Aqui, esse rapaz aqui está falando do direito social, moradia, e a esposa dele aqui está dizendo, agora ali é aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Quer dizer, a gente sabe que a nossa democracia, como é que a gente deve entender essa imagem? A nossa democracia, ela é formal. Formal. Ela não é muito real, né? Porque quando você tem uma desigualdade extrema como a nossa, você não tem uma cidadania consolidada. Então, se você não tem uma cidadania consolidada, não adianta dizer, eu posso votar, eu tenho direito a votar. Muito bem, é importante. Mas só isso faz com que a democracia seja formal e não real, não uma cidadania realizada, concreta, né, consolidada. Então, a nossa democracia, pela classificação dos estudiosos, ela é imperfeita, ela é apenas formal e não concreta, não real, porque em termos de cidadania deixa muito a desejar, sabemos disso, tá? Um autor que a gente destaca muito nessa perspectiva da democracia é o Habermas, Jürgen Habermas, alemão, tá? Ele é um defensor da razão comunicativa. Ele tem uma obra que é uma tese, a teoria do agir comunicativo, teoria da ação comunicativa, tá? Onde ele faz uma crítica, né, à razão instrumental iluminista e defende que a nossa razão, a razão pós-moderna, tem que ser uma razão voltada ao diálogo, à comunicação, né, ao entendimento, ao consenso. É a busca do consenso para melhor viver em sociedade. Tá? Não esqueça isso não, tá, turma? Habermas, a busca do consenso, pelo diálogo, pela comunicação, tá? Livre, pela fala livre no espaço público, né? No sentido de fortalecer a democracia, certo? Então, é um pensador importante para o momento atual.
Passemos agora, turma, a refletir um pouco sobre a indústria cultural, que é um tema que eu coloquei lá para vocês. A indústria cultural, tá? Ah, nem sempre existiu essa expressão, né? Indústria cultural. Se você pegar esses dois pensadores aqui no final, Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, tá? Eles elaboram essa expressão indústria cultural. Tá? Indústria tem a ver com capitalismo, com industrialização. Cultural, cultura. Então, o que seria indústria cultural? É você, tudo se tornar mercadoria. A produção cultural toda se torna mercadoria. Para vender, para comprar, para trocar, para divertir. É uma arte produzida muitas vezes não para reflexão, né? Não para reflexão, não para o indivíduo pensar, mas para o indivíduo consumir. Consumir, está muito ligado ao capitalismo. O capitalismo, ele tem muitas vantagens. O capitalismo, ele produz muita riqueza, mas ele também concentra muita riqueza e gera muita pobreza, sem dúvida nenhuma. E o capitalismo, ele tem uma coisa que esses pensadores levantaram muito essa questão para a gente perceber. O capitalismo, ele transforma, tudo que ele puder, ele transforma em mercadoria. Transforma tudo em coisa, em mercadoria. O que ele puder transformar em mercadoria para vender, para comprar, para trocar, para dar lucro, ele assim o faz. Tá? Então, a indústria cultural, tá certo? É um processo de apropriação e redefinição da arte, como aqui está dizendo, né? Levando recursos humanos, a produção artística, né? Toda essa dinâmica da arte, né? O valor que ela tem transformada em mercadoria apenas para diversão, apenas para o consumo. Tá? Já pensou? Você, por exemplo, compra um quadro do Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, não sabe o que representa, não reflete a respeito da tela, mas compra apenas como objeto de consumo para dizer que é bonito e colocar na sua sala. Né? Você tem, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu acho que eu já falei aqui em sala de aula com vocês uma vez. Aquele evento de Nova Jerusalém, lá em Pernambuco, a Paixão de Cristo, né? Que na verdade é uma história, é um drama, né? É o drama de Jesus Cristo, tá? Creia ou não, é o drama de Jesus, é a história, né? E aquele evento se tornou, né, mercantilizado. Antes eram atores locais que faziam aquela peça que é o maior, dizem que é o maior teatro ao ar livre, né? Depois, atores globais, tá? Por quê? Porque o lucro se tornou muito grande. Então, aquele drama se tornou repetitivo, tá? E se tornou um espetáculo de massa, tá? Se tornou mercantilizado. Quer dizer, o capitalismo industrial, cultural, alcançou até mesmo uma história como aquela. Então, tudo, né, o capitalismo transforma em mercadoria. Tá? E a indústria cultural, tá, faz isso. Tá? E esses dois pensadores chamaram a atenção para isso. Tá? A indústria cultural, ela prescinde o espectador da reflexão. Não é para você pensar, não é para você refletir. Né? Você senta ali em frente à TV e você consome rapidamente tudo. Né? E se não divertir, não serve. Então, não é para pensar, não é para refletir, né? É apenas para consumir. Isso é o que nós chamamos de indústria cultural. Consumidores que pensam demais não compram. Tá? Não deve levar o indivíduo a contestar a sua situação, mas aceitá-la. Tá? Que apresenta-se um ideal de vida inalcançável e distante da realidade. Certo? Então, são fundamentos e aspectos da indústria cultural que a gente deve observar. Adorno e Horkheimer, né, trabalham essa questão, levantaram essa questão, fazem crítica a esse processo, né,
de transformação de praticamente tudo, e no caso aqui específico da arte, da cultura, em mercadoria. Outro tema importante, sociologia do trabalho. A questão do trabalho. Seria, quando foi que a questão do trabalho se tornou objeto de reflexão sociológica? Né? Desde a época de Marx, desde a época de Karl Marx. Karl Marx ele radicalizou essa reflexão, né? Criando conceitos como conceito de fetichismo, de alienação e tudo mais. Então, é um ramo da sociologia voltado à reflexão sobre o quê? O mundo do trabalho. Você sabe que o capitalismo industrial começa no final do século XVIII, início do século XIX, né? Então, você tem o artesanato, você tem a manufatura, depois a maquinofatura, né? E com a inserção da máquina no espaço da fábrica, né? Você tem o desenvolvimento do capitalismo industrial. E aí você tem burguesia e proletariado, né? Aquele velho conflito que começou lá, tá? A burguesia, dona dos meios de produção, explorando o proletariado, tá? Que tinha apenas a sua força de trabalho, que a vendia em troca de um salário, tá? Então, você tem alguns pensadores que vão colocar essas questões, né? Durkheim, Marx e Weber, os clássicos, né? O Marx, ele não quer nem saber, ele detona o capitalismo, né? E ele prega a revolução, porque ele é partidário da luta de classes. O Durkheim, ele vê a sociedade como um sistema orgânico e você tem que se adaptar ao trabalho, na visão dele. E o Weber, né, não chega a fazer uma crítica ao capitalismo, trabalha muito na questão das ações individuais. Quero chamar a atenção aqui para o Marx. Alienação do trabalho. Olha só a frase do Marx. A apropriação do objeto parece como alienação a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir, tanto mais fica dominado pelo seu produto, o capital. Tá? O cara, olha essa charge aqui. Amanhã me aposento. Sabe o que vou fazer? Vou caminhar até o final dessa linha e descobrir o que estive fazendo nesses últimos 30 anos. Quer dizer, naquela época, cada um fazia uma coisa, né? Então, a divisão do trabalho. O cara não sabia, ele estava pregando aqui um parafuso, apertando o parafuso, ele não sabia o que estava acontecendo lá na frente, na última etapa da produção, ele não sabia. Tá? Passava anos fazendo a mesma coisa. Tá? Hoje, turma, o trabalho foi completamente alterado. Praticamente não há trabalho. Nós temos, por exemplo, no Brasil, quase 14 milhões de desempregados. E com a pandemia piorou mais ainda a situação. Tá? E em novembro de 2017, tá? Isso há 3 anos aí, nós tivemos uma reforma da CLT, da consolidação da lei do trabalho, alterando completamente, né, as relações de trabalho no Brasil. Tá? Hoje, nós não temos... Depois eu vou ampliar mais essa questão com vocês sobre a questão dessas alterações nas relações de trabalho, principalmente a partir de 2017. Tá? Então, turma, novas tecnologias, né? Novas formas de trabalho, tá? A questão da precarização do trabalho em si, né? Como Ricardo Antunes coloca, tá? Então, tudo isso faz com que nós tenhamos, tá? Perspectivas muito nefastas, muito negativas para a questão do trabalho no futuro. Tá? Muito bem. Então, Karl Marx sempre é colocado na prova de sociologia com relação à alienação do trabalho. Quer dizer, o cara é alienado. Como é que o cara é alienado do trabalho? Por exemplo, eu sou um pedreiro, eu construo um prédio chique na beira-mar, mas eu não posso morar lá. Eu construí, mas eu não posso morar lá. Tá?
Então, eu construí, mas eu me torno alienado do trabalho. Porque lá eu não posso residir, né? Conheço tudo, conheço desde o primeiro tijolo até o último, conheço o acabamento, conheço tudo, fui eu que fiz, eu e meus companheiros, mas eu não posso ter um daquilo ali, tá? E assim, existe até uma canção, né? Tá vendo aquele edifício, moço, né? Ajudei a levantar, né? E aí vai. Movimentos sociais, turma, para encerrar, os movimentos sociais, né, é o que dá alma à sociedade, né? A ação coletiva de um grupo organizado que busca alcançar mudanças por meio do ambiente político, tá? E aí vai pressionar o Bobbio, um pensador importante, cai muito em prova também o Bobbio, Norberto Bobbio, tá? Que ele vai dizer que os movimentos sociais dão alma e vão revitalizar e vão transformar a sociedade, não tenha dúvida nenhuma, né? Lutando por direitos, organizando as pessoas, né? Você tem, por exemplo, o movimento feminista, o movimento negro, né? Movimento operário, estudantil, indígena, ambientalista, LGBT, alguns movimentos e outros que não estão elencados aqui, tá? Isso é importante. Vamos lá. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tão pouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha de ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Então, o Adorno e o Horkheimer, né, na sua dialética do esclarecimento, estão fazendo uma crítica à indústria cultural. Estão dizendo o seguinte, olha, a gente pensa que é livre para escolher. Desde que o capitalismo, com sua força econômica, nos impõe seu modelo, né, nós não somos livres, não. Nós pensamos que somos. Tá? Então, olha, liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é o quê? É uma ilusão. É uma ilusão. Né? Opção é ilusão do mundo atual, ilusão da contemporaneidade. A gente pensa que é livre para escolher, mas a gente não é. Para escolher o que? A mesma coisa? Sempre a mesma coisa. O que você tem de novo para escolher? No mercado, né? Principalmente quando o mercado dita as regras. Tá? Então, a opção é, e essa é a primeira questão que a gente coloca aí para vocês. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores, os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. O trecho retirado da obra Política de Aristóteles permite compreender que a cidadania, a opção é, vivida pelos atenienses, era de fato limitada àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Eu falei isso para vocês no início. De acordo com Aristóteles, tá? O cidadão digno era o cidadão que tinha tempo de participar, tempo e condições de participar das decisões sobre os negócios públicos, tá? Então, era importante, tá? Essa participação. A opção é, tá? Essa questão que nós colocamos agora. O processo de justiça é um processo, ora de diversificação do diverso, ora de unificação do idêntico. A igualdade entre todos os seres humanos, em relação aos direitos fundamentais, é o resultado de um processo de gradual eliminação de discriminações e, portanto, de unificação daquilo que ia sendo reconhecido como idêntico. Uma natureza comum do homem acima de qualquer diferença de sexo, raça, religião, tá? Ou seja, respeitar a diversidade e não constranger ninguém. De acordo com o texto, isso é com o Norberto Bobbio,
Bob, um autor importante. De acordo com o texto, a construção de uma sociedade democrática fundamenta-se em quê? Né? A ausência de constrangimento de ordem pública. Tá? Ou seja, no final ele fala, ó, acima de uma natureza comum do homem é acima de qualquer diferença. Tá? Ou seja, respeitando a diferença, mas respeitando a diferença, tá? Sem desrespeitar, certo? A essência do homem, que é a relação de igualdade. Certo? Então, a ausência de constrangimentos de ordem pública. Né? Opção C. Texto 1. Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como inútil. Olha só, Tucídides. Quero dizer que o cara é um inútil, se o cara cuida só dos seus próprios interesses, ele é um inútil. Nós, cidadãos atenienses, muito orgulhosos, né? Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate, antes de chegar a hora da ação. Texto 2, do Aristóteles. Um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem de forma alguma ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados. Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides, no século V a.C., quanto para Aristóteles, no século IV, a cidadania era definida pela participação política. Falei isso também. Não esqueça, a cidadania na Grécia Antiga se dava pela participação nos negócios públicos. Tá? Só eram cidadãos, tá? Atenienses, homens, mulheres não eram cidadãos, estrangeiros não eram cidadãos, né? Escravos também não. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas, evoluíram desse modo ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas incentivando a migração ou por conta de legados coloniais e imperiais. É o Giddens, né? Anthony Giddens. Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda simultaneamente o quê? Item B de bola, universalização de direitos e respeito à diversidade, tá? Então, isso é importante, certo? Então, turma, vemos aqui mais outro. Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs, organizações não governamentais, tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção democrática. Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para quê? Para o processo de construção democrática, por quê? Porque pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Quer dizer, a função dos movimentos sociais, de acordo com essa questão, é pressionar o Estado para atender as demandas sociais. Ok? Então, turma, essa opção aqui, turma, sobre Durkheim, essa questão é a opção D de dado, tá? Por adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. O Durkheim, ele quer que a sociologia seja da mesma forma que química, física, matemática, ciências naturais.
ou seja, que caiba num laboratório de pesquisa. Ele enxergava a sociedade assim, tá? Como um objeto de pesquisa onde você poderia aplicar leis das ciências naturais. A opção D de dado, essa questão aí que nós colocamos para vocês, D de dado. Tá? E terminamos com a citação do Bauman, esse grande sociólogo polonês que morreu há pouco tempo. Viver com uma multidão de valores, normas e estilo de vida em competição, sem uma garantia firme e confiável de estarmos certos, é perigoso e cobra um alto preço psicológico. Então, desejo para vocês, tá? Muito êxito, certo? Nessas provas, a partir do momento que a gente realmente começar a trabalhar na medida do possível, com bons propósitos, tá? Então, Deus abençoe vocês, bons estudos, certo? Fiquem em paz. Até a próxima, viu? Se Deus quiser. Um abraço, pessoal.